Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 20 e a gente ser edificado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Você não está aqui apenas para ouvir uma palavra, mas para que o seu coração seja transformado pelo Evangelho. O meu coração e o teu coração precisam disso aqui, porque isso aqui é o nosso alimento. É de Cristo que nos alimentamos todos os dias e precisamos disso. Mais do que o ar que respiramos. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para Macedônia. Acamparam-no até a Ásia, Sopatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trofimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele ponto, onde passamos uma semana. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbais, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então a gente vê que numa das viagens de Paulo aqui, quando Paulo está em Troade, ele foi pregar e o cara caiu. Então isso mostra como existem várias coisas malucas que acontecem quando a gente está na pregação do Evangelho. Existem eventos e situações que acontecem com nós cristãos quando a gente está pregando o Evangelho, quando a gente está lendo a Escritura, quando a gente está lendo um livro. Às vezes, em momentos assim despercebidos, a gente vê que a história de Deus acontece coisas malucas à nossa volta, pessoas caem e a gente precisa estar ali, né, ajudando e tal. No caso aqui, a pessoa caiu de uma janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então, de fato, essa pessoa aqui estava ouvindo o discurso de Paulo e caiu, né, ali do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então é isso, né? Às vezes a mensagem de Paulo ela era uma mensagem muito longa, muitas vezes. Às vezes era uma mensagem mais prática, só que Paulo era um cara extremamente inteligente e assim como hoje, às vezes a gente pega assim, ó, pessoas na igreja que estão com sono no culto, naquela época também tinha isso, né? Isso aí não é só uma novidade daquela época, mas é uma novidade de hoje, mas que é também daquela época, né? Ó, Paulo embarca em Assos, chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lo a bordo, e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não abortar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso.
de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, e servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, como também está lá em 2 Timóteo 4,7. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, Paulo nos ensina aqui uma lição para nós que somos do Evangelho, nós que de alguma forma somos ministros da nova aliança e que pregamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Nós temos uma missão que é permanecer firmes diante do Senhor, inabaláveis diante do Senhor, com as nossas vestes limpas diante do Cordeiro. E para isso, Paulo deixa algo muito claro aqui, que é servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo deixa claro que uma vida cristã piedosa é uma vida que vai haver provações. Eu mesmo, meus irmãos, estive passando por várias provações até o momento atual para gravar essa série aqui. Provações de cansaço, provações de sono, provações de gripes. Eu tive uma gripe ao gravar essa série até o momento atual, que eu não conseguia nem falar direito, de tão forte que foi a gripe que eu tive. Mas eu resisti àquela enfermidade de Satanás. E Deus me livrou dessa enfermidade. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, vai haver provações. Eu acabei de passar por provações. Todos os dias nós temos uma provação, seja grande ou pequena. É como Davi e Golias. Nós temos todo dia um Golias para derrubar. Evidentemente que Davi não derrubou só Golias, Davi derrubou outros gigantes. Da mesma forma, meus irmãos, nós como irmãos em Cristo, nós também passamos todos os dias por provações. E nós devemos permanecer firmes na nossa fé, para que quando essas provações vierem, nós estejamos firmes na rocha.
É isso que eu aprendo com Paulo, com a vida de Paulo. Paulo soube se manter firme sobre todo tipo de ameaça. E Paulo não recuou. Porque a mente de Paulo era a mente de um judeu que realmente tinha entendido quem era Cristo. Era a mente de um homem que sabia da lei e da graça. Era a mente de um homem que sabia o que o Senhor tinha feito por ele. Então nós devemos da mesma forma pensar isso. Nós devemos ser como Paulo, permanecer firmes todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Paulo ora com eles. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando efetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então Paulo tinha um apego sim quando ele ia para uma igreja anunciar o evangelho. Ele tinha um apego, ele tinha um cuidado, e nós devemos ter esse cuidado com as pessoas. Eu sei que todos nós passamos por tentações, e isso é fato. Desde o dia que você botou o pé na igreja para servir a Cristo, você passa por tentações. Algumas tentações a gente cai, é verdade, acontece, mas nós devemos resistir e buscar o Espírito Santo de Deus, que faz a gente resistir a todas as tentações, tá bom? Querido Deus Pai, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado porque o mesmo Espírito que motivou Paulo a pregar o Evangelho motiva a gente a pregar e a ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado pelo crescimento desse canal e pelas pessoas que estão aqui assistindo essas lives. Dê a elas, Senhor Deus, estratégias para não recuar, mas para que avancem no Senhor Jesus. Eu declaro vida em abundância na Tua vida, em nome de Cristo Jesus. E que a paz do Altíssimo esteja na tua vida, em nome de Jesus. Até amanhã que vamos ler Atos capítulo 21. Deus te abençoe, na paz de Cristo. Até amanhã. Valeu, valeu!